Nesse vídeo, o objetivo é fornecer a implementação do trabalho 3 da disciplina de redes de computadores, que é o servidor de arquivos utilizando a API de sockets na linguagem C. Inicialmente, cabe definir o conceito de socket, que basicamente ele é responsável por prover a comunicação entre processos, sejam da mesma máquina ou não. Ele fornece uma abstração para as aplicações, ocultando os detalhes da pilha TCP/IP. Ele é localizado entre a camada de aplicação e transporte, e as aplicações elas usam os sockets através de uma comunicação lógica. Comunicação lógica se diz pelo fato de, do ponto de vista da aplicação, ela está se comunicando com um processo qualquer, mas os sockets é, permitem a comunicação com aplicações que estejam em outra rede. E as aplicações não necessariamente sabem disso. Um outro detalhe importante é que o cliente é que é o sujeito ativo da comunicação. Então, é papel do cliente a tarefa de iniciar o contato com o servidor. E para esse servidor, para que ele possa reagir ao contato do cliente, ele precisa de duas coisas. Primeiro, ele precisa estar com o processo rodando e o servidor também tem que estar com uma porta especial alocada para essa conexão é, entre o cliente e o servidor TCP. Nesse caso, seria um socket especial que tem que ser configurado do lado do servidor. Agora eu vou mostrar como foi feita a implementação do servidor de arquivos utilizando a linguagem C. Continuando, temos a utilização dessa variável rec, que ela é do tipo rect, uma struct é utilizada para armazenar a requisição do usuário, em que será mostrada posteriormente essa struct. Temos também uma variável PID, que armazenaremos o ID do processo filho, que será criado para cuidar das requisições simultaneamente com o processo inicial, o pai. Aqui temos a chamada de sistema accept, em que nesse loop, o processo pai sempre parará nessa linha e esperará a chamada de uma nova socket por um cliente. Caso novamente venha ocorrer um erro, essa system call retorna o inteiro menos 1, em que imprimiremos a mensagem de erro accept, só que dessa vez continuaremos e voltaremos ao início do loop. Também temos a impressão caso essa conexão venha ocorrer com sucesso, imprimiremos o IP do cliente e a sua porta utilizada para a conexão. Aqui utilizaremos a função B0 para a limpeza do buffer de comunicação com o cliente. Aqui utilizando a variável no PID para armazenar o ID do processo filho, em que o processo pai vai ter o ID nesse fork presente nessa variável, enquanto o filho vai ter o valor 0. Então, o filho com valor 0, ele vai cuidar da requisição desse cliente, em que ele receberá a mensagem de requisição do cliente, que será armazenada nesse buffer request. Caso tenha o envio da mensagem pelo cliente, verificaremos qual a requisição desse cliente, passaremos para essa variável rec, struct, o método, a mensagem, se tiver, e também o nome do arquivo que o usuário pretende utilizar. E aqui também temos um condicional para verificar se essa requisição do usuário é uma requisição que possui uma mensagem especificada na sua requisição. Aqui embaixo temos a função proc request, que ela é responsável por verificar qual o método que o usuário está utilizando
e caso também não seja um método válido, enviará uma mensagem de erro para esse cliente. Aqui temos a estrutura de requisição, em que temos um método com tamanho máximo de 128, temos uma mensagem com tamanho máximo de 64 bytes, e também temos o nome de arquivo com tamanho máximo de 256. Lembrando que foi utilizado, foi setado o tipo REC-T. Aqui temos os métodos que foi implementado, o método GET, que será pego o conteúdo do arquivo pelo cliente, a criação de um arquivo pelo cliente, também temos a remoção de um arquivo pelo cliente, e o append que o usuário irá colocar um conteúdo ao final desse arquivo especificado por ele. Aqui temos as funções utilizadas no programa, e temos o getRequest, como foi falado, pegaremos a mensagem que foi enviada pelo usuário no buffer e jogaremos dentro da estrutura que foi mostrada no slide retrasado. Temos outras funções, cada função é responsável pela implementação de um dos métodos, menu proc request, que o proc request ele irá enviar o processo filho, que estará cuidando da requisição do cliente, para uma dessas outras 4 funções, send file, create file, remove file e append file. O send file é a função que cuidará do método get, que enviará o conteúdo para o usuário. O create file é o que cuidará do método create. E o método, a função remove file, a função cuidará do método remove. E a função append file é a função que cuidará do método append. No getRequest foi necessário de diferente implementar esse condicional, que ele vai pegar a mensagem que está dentro dos parênteses, como foi especificado no requisito do problema, em que foi também especificado aqui nesse regex o tamanho de 64. Então, caso haja necessidade de aumentar o buffer da estrutura do tamanho de 64, é necessário que também tenha a mudança nessa linha. Aqui passamos o B0, limpamos a estrutura REC-T, pegamos dentro desse char, pegamos inicialmente o método. Caso o método seja do tipo append, então fazemos esse scanf, que pegaremos o conteúdo da mensagem, também o nome do arquivo. Caso não seja esse método, pegaremos apenas o nome do arquivo. Aqui temos a função, que como foi falado, cuidará das requisições do cliente, em que verificaremos todos os tipos de métodos e enviaremos as mensagens necessárias para cada método, específicas, perdão. E também caso não seja um método implementado, que seja suportado por esse servidor, enviaremos uma mensagem com código de erro. Aqui temos a função que, como foi falado, irá implementar o método get, em que utilizamos um buffer para armazenar a mensagem que será passada para o usuário, caso o arquivo seja muito grande. Então é necessário um buffer para que o programa em execução não tenha que pegar um tamanho muito grande, ocorra um erro, ou também lentidão no sistema está lidando com o servidor. Aqui verificamos o system call open, caso tenha o erro, mandamos a mensagem de erro e também mandamos o código de erro para o cliente através do system call send. Caso seja válido esse arquivo, enviamos um OK para o usuário através do system call send.
E dentro do while fazemos o envio do usuário para do conteúdo do arquivo para o usuário. E no final damos um /n para ter o espaço para que não haja uma concatenação entre o conteúdo do arquivo e a mensagem de finalização de conexão entre o servidor e o cliente. E também tem o fechamento desse descritor de arquivos que foi utilizado para abrir um arquivo passado pelo usuário. Aqui temos como lidamos com o método create, em que criamos um arquivo com o tipo de leitura e execução para o administrador e leitura para o usuário normal, outro usuário, não dono do arquivo, e usuário de outros grupos também. Aqui temos esse parâmetro que caso não seja possível a criação desse arquivo por ele já existir, com esse parâmetro passamos o -1 para o retorno dessa função open, e também uma observação é que abrimos esse arquivo, no caso, utilizando o método de escrita e leitura. Caso venha ocorrer um erro na criação do arquivo, é retornado o inteiro, -1, como foi mencionado, em que viemos o erro para a execução para o servidor, e também enviamos uma mensagem com código de erro para o usuário que não foi possível abrir o arquivo, criar o arquivo, perdão. Aqui temos um envio caso seja bem sucedido a criação desse arquivo, e fechamos o descritor de arquivos desse arquivo que foi criado. Aqui temos como lidamos com o método remove, em que inicialmente abrimos o arquivo somente para a escrita, não há necessidade de abrir ele no modo de leitura. Caso tenha um retorno -1, nós enviamos é sinal que não foi possível abrir esse arquivo, pode ocorrer diversos erros, esse arquivo não existe, não há permissão. Então enviamos uma mensagem de erro para o servidor e também uma mensagem com código de erro para o cliente conectado a essa socket. E também retornamos a execução do programa, do processo filho, no caso, para o programa principal. Aqui temos o envio da mensagem bem-sucedido, a abertura desse arquivo para remoção. Utilizamos essa system call link, em que nos sistemas Unix os arquivos eles possuem linkagens com os diretórios através do inode, e caso esse arquivo tenha somente essa linkagem, utilizamos essa system call onLink, e através do seu nome e do caminho que o servidor está abrindo, o caminho nativo do sistema, que o servidor está sendo executado, tiramos o link desse arquivo, e caso seja único, esse arquivo é excluído do sistema. Caso essa system call venha retornar -1, é que não foi possível essa remoção de link, então enviamos a mensagem de erro para o servidor e também para o cliente, o código de erro para o cliente, perdão, e fechamos o descritor de arquivos com esse arquivo aberto. Já nessa função append file, nós estaremos escrevendo no final do arquivo o conteúdo que o usuário passa através da mensagem. Aqui nós tentamos abrir o arquivo no modo apenas escrito, utilizando esse parâmetro append, que é especificando que queremos escrever no final do arquivo e não substituir o conteúdo original que já está presente nesse arquivo, caso ele existir. Caso ele não exista ou ocorra algum erro, retornaremos essa mensagem de erro ao servidor. Também enviaremos
um código de erro na abertura do arquivo para o cliente. Caso isso ocorra com sucesso, enviamos uma mensagem de OK para o cliente e tentamos escrever através do método write. Caso essa escrita ocorra com algum erro, não ocorra, nós novamente mandamos mensagem de erro para o servidor e enviamos uma mensagem de erro para o cliente também. E fechamos o descritor do arquivo. Do arquivo aberto. E caso ocorra com sucesso, enviamos a mensagem com código de sucesso de escrita para o cliente. E ao final fechamos o descritor do arquivo da abertura desse arquivo. Aqui temos as mensagens padronizadas de erro e de OK para as solicitações, requisições do cliente para o servidor. Oi, professor, aqui é o Victor. Vou falar sobre os testes que nós realizamos no nosso file server. Primeiramente, eu implementei o servidor e dois clientes, a Fernanda e o Cláudio, no Catará. E criei um arquivo com o nosso código, que é ali o fileserver.c. Rodei ele ali no servidor. Depois eu conectei os clientes, né, por telnet junto ao servidor e comecei a enviar as requisições. Então, a primeira requisição foi de criar um arquivo no file server, que seria o comando create, o arquivo.txt, e o servidor retorna para a gente os códigos ali de sucesso, né, que seria o OK method create e o OK file created, né. Depois eu conectei os dois ao mesmo tempo ali, os clientes Fernando e Cláudio, e enviei a requisição de append ali pelo cliente Cláudio, né, com uma mensagem. E o servidor retorna a mensagem de que o método append foi ok, o arquivo foi aberto e foi escrita a mensagem que nós enviamos. Aí no outro cliente, Fernanda, né, que já estava conectado ao mesmo tempo que o outro cliente, eu enviei o método get para pegar esse arquivo que eu acabei de criar no outro cliente e ele já me retornou com a mensagem, né, o conteúdo que estava dentro desse arquivo. Depois, no outro cliente, eu conectei de novo para enviar a requisição de remove, para remover o arquivo que eu havia criado previamente. O servidor retornou a mensagem de que o método remove deu OK, que o arquivo tinha sido aberto e o arquivo tinha sido removido. Depois eu conectei de novo. Criei um novo arquivo aqui, que é o teste.txt. Fiz um append aqui com o cliente Fernanda, né, anexando uma mensagem de saudação. E depois com o cliente Cláudio também conectado ali ao mesmo tempo, eu fiz o comando de append com uma outra mensagem. O servidor novamente retornou os códigos de OK. Conectei novamente os dois clientes. Dei um get com o cliente Fernanda para pegar a mensagem do arquivo.
e com o cliente Cláudio também no mesmo arquivo, e os dois receberam a mensagem conforme previsto. Aqui eu estou mostrando que foi criado o arquivo teste.txt através dos clientes. E agora eu vou demonstrar que o comando remove também vai remover aquele arquivo que estava ali no diretório do servidor. Então aqui dando get eu consigo acessar aquele arquivo. Agora dando um remove com o nome do arquivo, ele já não vai mais aparecer no diretório do servidor.